Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Está escrito o seguinte, acompanhe comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. É esta palavra que realiza milagres na nossa vida. É esta palavra que opera. Então vamos aplaudir, vamos louvar a Deus por esta palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo, é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Então aplaude o Senhor Jesus, aplaude a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor da Tua igreja agora. E enquanto esse louvor está subindo, vai derramando as Tuas bênçãos neste lugar, vai determinando vitória ao Teu povo, vai operando sinais, prodígios e maravilhas nesta igreja. E eu quero que cada vida aqui seja abençoada, aqueles que vão ouvir esta palavra aqui na igreja e aqueles que vão ouvi-la pelo rádio, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você sabe o que eu acho notável aqui na leitura que nós fizemos? Que nós estamos lendo um documento original, escrito de próprio punho, por um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. Um documento que já tem quase 2000 anos. Um documento que faz parte do primeiro século, do início da era cristã. Um documento, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que ele havia aberto em Corinto, onde ele dava uma série de instruções para aquela época, inclusive orientava como se fazer a Santa Ceia. Então nós estamos vendo aqui material de primeira qualidade. Isto que nós lemos um trecho apenas, e vamos continuar a leitura um pouquinho mais para frente, é um documento escrito por uma pessoa que teve realmente um encontro especial com o Senhor Jesus, uma pessoa que teve uma experiência real com Deus, uma pessoa que nasceu de novo, e que depois disso acabou se tornando também, se assim podemos dizer, um dos apóstolos de Jesus. É como se Paulo fosse ocupar o lugar que tinha sido de Judas. É como se Paulo viesse completar, como um fruto temporão, um lugar que estava vazio e havia sido deixado pelo filho da perdição. Judas perdeu a bênção. E é interessante, se nós compararmos aquela situação destes dois homens. Judas anda com Jesus desde o primeiro dia. É um dos 12 escolhidos. Paulo, que já existia na mesma época e era contemporâneo de Jesus, Paulo não queria saber de Jesus. Paulo queria saber de Gamaliel, que era um sábio judeu que viveu também naquela época e que desfrutava de uma grande popularidade e tinha muitos discípulos. Gamaliel era um sábio judeu que ensinava
também outros homens acerca da palavra de Deus, mas acerca do Antigo Testamento. E Jesus está encerrando o Antigo Testamento. Quer dizer que Paulo, tudo que ele está aprendendo com Gamaliel é material obsoleto. É material que já está envelhecido, porque Jesus está agora elaborando um novo material, ou o Novo Testamento, a Nova Aliança. Paulo, ele odeia Jesus, mas Paulo antigamente ele não se chamava Paulo, se chamava Saulo. E como Saulo, ele achava que Jesus era um enganador, um trapaceiro, e que os seus discípulos não prestavam, e que Jesus era um falso profeta. Paulo odiava Jesus e odiava todos os que acreditassem em Jesus. Tanto é que após a morte de Jesus, Paulo, que ainda se chamava Saulo, que ainda era discípulo de Gamaliel, ele não acreditava que Jesus tivesse ressuscitado no terceiro dia. Saulo, ele achava que os discípulos de Jesus haviam roubado o cadáver do Senhor lá no jardim do horto e que os discípulos mentiam para as pessoas dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então Saulo conseguiu cartas das autoridades da época para perseguir todos aqueles que falassem no nome de Jesus. E ele saía com uma comitiva de soldados e ele entrava nas cidades e prendia os grupos de pessoas que acreditavam em Jesus, pessoas que buscavam Jesus. E Saulo fazia isso acreditando que prestava um trabalho para Deus. Saulo, ele havia sido criado no Antigo Testamento e ao perseguir as pessoas que acreditavam em Jesus, ele achava que estava fazendo um bem para Deus, porque ele foi ensinado que Jesus era um enganador, um falso profeta, e que ele não havia ressuscitado coisa nenhuma, e que os discípulos de Jesus eram enganadores. Então Saulo é um homem que faz um trabalho supostamente para Deus. Ele faz aquilo com sinceridade. Ele acha que está fazendo um bem para a palavra de Deus. E o Senhor Jesus tem um plano na vida deste Saulo, um plano que ele vai realizar e que Saulo vai conhecer que Jesus realmente não é aquilo que ele pensa. Que pelo contrário, que Jesus é aquilo que os discípulos dizem. Numa certa ocasião em que Saulo entrava na cidade de Damasco com cartas autorizando a prender homens, mulheres e crianças, pessoas que acreditavam em Jesus, quando Saulo estava entrando na cidade, perto do meio-dia, ele depois vai dar esse testemunho, ele vai escrever de próprio punho. Ele diz que uma luz intensa veio do céu e o encobriu juntamente com o seu cavalo. E o seu cavalo ficou agitado, ele caiu do cavalo, e aquela luz muito forte que o cercava, e ele, não entendendo nada, ele ouve uma voz falando no meio da luz, uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem enxergar ninguém, ele diz: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, Saulo, eu tenho uma coisa para fazer na tua vida. E por mais que você resista, por mais que você duvide, por mais que você se rebele, por mais que você persiga, por mais que você lute contra, Saulo, não adianta. Eu sou Jesus o Nazareno, aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu estou vivo, sou eu que falo contigo. Não adianta você resistir contra esta obra. E Saulo, sem enxergar ninguém, naquele momento se converteu e teve um encontro real com o Senhor Jesus e passou a acreditar que realmente era verdade,
que aquela luz que o envolveu e aquela pessoa que falou com ele, aquela pessoa realmente era Jesus ressuscitado. Agora ele acreditava não porque alguém estivesse falando, mas ele acreditava porque ele mesmo teve esse encontro com Jesus. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos querendo criar fé nas pessoas. Mas de um modo geral as pessoas ouvem e sentem dificuldade para acreditar. E elas duvidam muitas e muitas vezes. E parece que aquela história a respeito da vida de Jesus, tudo aquilo soa como se fosse um conto de fadas, uma fantasia do passado, uma história muito longínqua. Quando a gente diz para você que esse escrito tem quase 2000 anos, você pensa que algo que está aqui se refere somente ao passado remoto, porque afinal de contas 20 séculos é muito tempo, 2000 anos é muito tempo. Então você acha a história até bonita, que linda história, mas faz 2000 anos é coisa do passado. Sim, foi coisa do passado, mas também é coisa do presente, e é coisa do futuro, e é coisa permanente, é coisa eterna. Até hoje, você ouviu falar de Jesus, você leu sobre Jesus, mas eu quero te garantir isso com toda a certeza do meu coração. Aquele mesmo Jesus que apareceu a Saulo no caminho de Damasco, aquele mesmo Jesus está aparecendo para você dentro deste lugar, porque Ele está dentro desta igreja. Aquele mesmo Jesus continua vivo e Ele não morreu. Ele morreu sim, é verdade, mas ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Pode passar mais 2000 anos, e se Jesus não voltar, Ele vai continuar vivo, e Ele vai continuar agindo, e Ele vai continuar operando, porque Ele mesmo disse para João: João, eu sou aquele que vive. Eu fui morto, mas eis aqui, eu estou vivo e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus mostrou estas chaves para João. João viu as chaves nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem as chaves do inferno, ele tem as chaves da morte, e o que é mais impressionante, ele está vivo pelos séculos dos séculos, para garantir a todas as gerações, para garantir durante todos os séculos que Ele é a única pessoa que pode abrir a porta do céu. Ele é a única pessoa que pode fechar as portas do inferno. Ele é a única pessoa que pode trancar a morte e dizer: morte, aqui você não entra. Saulo teve esse encontro com Jesus, e aí se converteu. O resto você já sabe. Será que Saulo poderia imaginar que Deus, que o Senhor Jesus, tinha um plano tão grande na sua vida, que Saulo ocuparia um lugar especial entre os apóstolos do Senhor Jesus, se destacando até mais do que o próprio Pedro, se destacando mais do que os outros que estavam ali dia a dia com Jesus? Jamais passou isso pela cabeça de Saulo. Mas a partir do momento em que ele teve aquele encontro com Jesus, ele começou a dizer para todo mundo que de fato era verdade. Jesus estava vivo. Ele havia conversado com Jesus, que não era lenda, nem mentira, nem trapaça. Ele teve um encontro com Jesus. Naquele encontro ele ficou até cego. Ele ficou 3 dias sem enxergar nada. Durante 3 dias a luz que ele viu foi tão intensa que ele, depois que a luz desapareceu, ele ficou cego. E ele recebeu a oração de um homem de Deus que, colocando as mãos sobre ele, orou
e caíram dos seus olhos como que umas escamas, e ele voltou a enxergar. Então Saulo, ele dava esse testemunho para todo mundo. Ele chegava para os judeus daquela época. Ele dizia: olha, vocês me deram cartas para prendê-los, para proibi-los de adorarem o Senhor Jesus, mas eu estou devolvendo essas cartas, essas autorizações. Eu estou entregando para vocês, dizendo que eu não vou mais fazer esse trabalho. Eu não vou mais perseguir as pessoas que acreditam em Jesus. Eu não vou mais espalhar que é mentira, que Jesus está morto. Eu não vou mais dizer isso, porque eu mesmo tive um encontro poderoso com Jesus. E eu posso garantir, o homem realmente está vivo. O homem realmente é poderoso. Ele realmente é o Filho de Deus. Ele realmente ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. Agora, Saulo passa a ser perseguido pelos antigos aliados. Acontece assim mesmo. E acontece, inclusive, nos dias de hoje. Eu ouço tantos testemunhos, as pessoas dizerem assim: olha, eu não gostava de crente. Eu falava mal dos pastores e falava mal das igrejas. Eu zombava das pessoas que tinham esta fé. Eu escarnecia, eu brincava, eu zombava. Para mim era muito divertido. Eu não queria saber de igreja nenhuma. Eu não queria entrar numa igreja evangélica nunca. Mas agora a coisa mudou. Eu que antes atirava pedra nas igrejas, agora eu não vejo a hora de chegar o momento de estar dentro da igreja para glorificar o nome de Jesus, porque eu sei que Ele está vivo, e não vivo apenas lá no céu, Ele está vivo dentro de mim, e eu posso dizer isso com certeza. Eu falei com o Senhor Jesus, o homem está vivo de verdade. Quantas pessoas aqui antigamente estavam nessa situação como Saulo? Zombavam, escarneciam, falavam mal, perseguia, e hoje está dentro da igreja feliz da vida. Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Olha só. Levanta mais alto a mão. Eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto de ver isso. Esse mesmo pessoal que usava as mãos para tirar pedras, agora está usando as mãos para glorificar o nome do Senhor, para dar o testemunho. O homem está vivo. Ele é o Filho de Deus. E Saulo, que depois se tornou Paulo, fez esta maravilha que nós acabamos de ler aqui. Quantas cartas ele escreveu, coisas tremendas. O que eu acho também que vai acontecer com você é igualzinho o que aconteceu com Saulo. Porque não vai ficar só na primeira parte, você entendeu? Qual foi a primeira parte? Antes perseguia, falava mal do caminho e maltratava. Aí depois se converteu. Até aqui, tudo igual. Mas e depois daqui? O que aconteceu com Saulo? Ele se tornou Paulo e passou a ser o apóstolo dos gentios, isto é, o pregador dos pagãos. Ele começou a viajar por todo o mundo antigo, pregando esta grande novidade, que Jesus havia ressuscitado, Ele é o Filho de Deus. Então, é isso que tem que acontecer com você também. Até aqui, a tua história está igualzinha à de Saulo, e tem que continuar igual. Eu te declaro em nome de Jesus, e esta é uma palavra que eu estou liberando para a tua vida. Você vai ser um pregador do Evangelho, uma pregadora da palavra de Deus. Você vai anunciar às pessoas lá fora que Jesus é o Filho de Deus, que Ele não é uma coisa do passado, que Ele está vivo de verdade e que Ele voltará. Você nem imaginava isso, fala a verdade. Você está aqui agora e eu já estou profetizando. Você vai ser um pregador, uma pregadora do Evangelho. Uma pessoa que vai falar de Jesus para todo mundo, e vai falar porque sabe, porque conhece. Paulo
Depois ele nem se incomodou mais de ser perseguido, apanhar, foi 2 vezes apedrejado, esteve como morto, ele participou de experiências trágicas por causa do Evangelho, muitas e muitas vezes foi açoitado, muitas e muitas vezes foi torturado, proibido de falar do Senhor Jesus, e finalmente ainda ele vai ser decapitado, vai morrer em Roma por causa da sua fé cristã. Ele vai dar a vida para Jesus. Por isso que Jesus teve tanta paciência com ele. Quando Jesus o encontrou naquele dia, caído no caminho de Damasco, Jesus tinha um plano. E quando Jesus mandou Ananias orar por Paulo, Paulo não imaginava o amor que o Senhor Jesus tinha por ele. Quando Paulo recebeu aquela oração e a sua cegueira foi curada, ele não sabia o quanto o Senhor Jesus o amava. Mas ele vai descobrir isto, que Jesus o amava antes até dele amar o Senhor Jesus. Enquanto ele odiava Jesus e falava mal, Jesus estava ali amando, guardando, protegendo, preservando. E mesmo vendo as coisas erradas que Saulo fazia, o Senhor Jesus continuou guardando, protegendo e livrando. Foi isto que moveu o coração de Saulo. Foi por isto que ele se tornou um pregador. Porque ele descobriu que Jesus já o amava antes que ele mesmo pudesse amá-lo. Então ele compreende aí o amor de Deus. E é isto que o Senhor Jesus está fazendo com relação à tua vida. Você que hoje está aqui nos visitando pela primeira vez, você que está mais de uma vez, mas ainda não teve aquele encontro com o Senhor Jesus. Você está dentro da igreja assistindo, você sente o seu coração arder, você sente a presença do Senhor Jesus, mas você ainda não se decidiu, você ainda não entregou sua vida para Jesus, você ainda não se batizou nas águas, você ainda não se tornou discípulo de Jesus. Mas mesmo assim o Senhor Jesus continua te amando. Ele vê as coisas erradas que você ainda faz, e mesmo assim Ele continua te guardando, Ele continua te protegendo, continua te livrando, e mesmo sem você merecer, Ele continua ao teu lado, destacando anjos poderosos para te darem cobertura e te guardarem em todo o caminho. Você não imagina por onde você anda, por onde você vai, até por lugares mais tenebrosos. Você não calcula a hoste celestial que te acompanha. Você não calcula a quantidade de anjos que estão à tua volta. Por onde você vai, a mão do Senhor Jesus está estendida sobre a tua vida, te livrando da morte, te guardando do perigo, te protegendo, te curando, te dando saúde. Tudo isso para que um dia você veja claramente que Ele está na tua frente, que Ele está contigo. E quando o homem e a mulher descobrem isso, a sua vida é transformada. Saulo foi transformado. E ele deu essa instrução aqui. O perseguidor, aquele que agora é perseguido, aquele que prega o evangelho em todo o mundo antigo, está perturbando aquela geração. Onde ele entra, na cidade que ele vai, as autoridades ficam apavoradas. O comentário que se corre é o seguinte: aqueles que transtornaram toda a Ásia chegaram em nossa cidade. Onde Paulo comparece, há um verdadeiro rebuliço. Ele é um homem que transtorna. A palavra que ele fala perturba. As autoridades perdem a autoridade, porque Paulo chega dizendo esta palavra que nunca ninguém disse antes. Uma palavra que é pura novidade, e é novidade inclusive nos dias de hoje. Paulo chega dizendo: existe um rei, existe alguém que morreu por nós na cruz do Calvário. Um homem sem pecado, um homem que nunca cometeu qualquer iniquidade,
onde não se achou qualquer perversidade, nenhum tipo de maldade, nenhum engano foi achado na sua boca. Um homem poderoso, capaz de curar leprosos, dar vista aos cegos, levantar paralíticos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Um homem bom, um homem único, especial, um homem gerado pelo Espírito de Deus, um homem que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele foi sepultado, ele foi colocado dentro de uma cova, colocaram uma pedra na entrada da sepultura, acimentaram aquela rocha, chumbaram, colocaram argamassa para garantir que o defunto ficaria preso, mas aquele que morreu sem nenhum pecado, ele não poderia ficar detido pela morte, porque no terceiro dia, depois de ter morrido, ele saiu da sepultura, ressuscitado pelo poder de Deus. Esta é a grande palavra, esta é a grande novidade. Existe alguém que não pode morrer, existe alguém que pode salvar, existe alguém como nunca houve igual, alguém filho de Deus, alguém único, poderoso para salvar. Paulo anuncia esta palavra e ele diz: eu recebi dele, e se vocês receberem esta palavra, vocês serão salvos. E Paulo prega, as pessoas aceitam a palavra, as pessoas se batizam nas águas, e aí Paulo ministra a parte mais importante da vida do salvo, que é a Santa Ceia do Senhor. É um momento especial, onde o homem e a mulher que teve esse encontro com Jesus e que declarou a sua fé através do batismo nas águas, esta pessoa passa a participar da carne e do sangue de Jesus. Isto é, se alimentar da carne e do sangue de Jesus. Então, voltando ali em 1 Coríntios 11, 23, Paulo escreveu no ano provavelmente 56 da era cristã. Escrito isto cerca de 20 anos depois que Jesus já havia sido elevado aos céus. Veja, Saulo não é mais Saulo, agora ele é só Paulo. E ele escreve esta carta 20 anos depois que Jesus já subiu aos céus. Paulo está na expectativa de que ele, Jesus, vai voltar. E ele diz: o Senhor Jesus me entregou o seguinte. E ele escreve, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando Saulo escreveu estas palavras, que Jesus também fala lá no Evangelho de Mateus, em Lucas, em Marcos, quando ele reproduz estas palavras, Paulo está abolindo o Antigo Testamento. Paulo, que foi criado só no Antigo Testamento, ele está dizendo que agora há um novo testamento. Ele está confirmando que é realmente um novo documento. E ele diz: é uma nova aliança, que deve ser feita em memória do Senhor Jesus. Paulo aceita tudo isso e ensina as pessoas a aceitarem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aquilo que ele recebeu, ele está passando para frente, dizendo: é isto que vale agora, é isto que deve ser feito. Nós temos que comer o pão como corpo de Cristo e beber o cálice com o vinho como sangue de Cristo. E isso deve ser feito em memória do Senhor Jesus, porque foi Ele que pediu, foi Ele que determinou: fazer isto em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a Santa Ceia, ela tem que trazer à nossa memória estes dois fatos. Jesus morreu e Jesus vai voltar. Como que alguém morto pode voltar? Só pode voltar se estiver vivo. Então ele está dizendo, aqui no versículo 26, anunciar a morte do Senhor até que venha. Esta é a palavra, a morte do Senhor Jesus. Tem que se falar da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que falar da morte de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que Ele morreu no nosso lugar. Que aquela cruz era para Barrabás. Aquela cruz era para nós. Aquela condenação era nossa. Mas Ele pegou o castigo que era nosso e levou sobre si, sofreu sobre si mesmo. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós estamos fazendo isso agora. Aquilo que Ele foi passando chegou até o nosso tempo e chegou até os teus ouvidos. Nós temos que fazer isto em memória do Senhor Jesus. Lembrando tudo que Ele sofreu por nossa causa. A morte trágica que Ele sofreu para nos salvar. Em memória de Jesus. Nos lembrarmos disso até que Ele venha. E Paulo, continuando no versículo 27, ele diz que o homem e a mulher não pode beber deste cálice nem comer este pão indignamente. Ele diz, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se a pessoa comer este pão ou beber este cálice indignamente, ela vai ser culpada da morte do Senhor Jesus. Ela passa a ser algoz, assassina do Senhor Jesus. Um dos matadores de Jesus. A pessoa não pode participar indignamente, porque senão será culpada da morte de Jesus. E ele diz como é que a pessoa então se prepara para participar dignamente da ceia. Para que a pessoa não faça bobagem. Para que a pessoa não participe indignamente sendo culpada da morte de Jesus. Ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não se pode participar da Santa Ceia sem esse autoexame. O próprio homem, a própria mulher, se examina a si mesmo e aí vê se participa ou não da Santa Ceia. Nós tivemos que tirar um pastor da Paz e Vida que estava na frente de uma igreja, tivemos que tirá-lo da frente da igreja. Porque, você sabe, a igreja vai crescendo, começa a ter muitas igrejas, e às vezes não dá para a gente acompanhar em detalhe o que está acontecendo em cada igreja. Mas ficamos sabendo que o pastor numa certa igreja da Paz e Vida, ele começou a determinar quem participava ou não da Santa Ceia. Ele começou a dizer, você não participa da ceia. Você pode participar. Não, você não participa. Não, você não vai participar. E ele começou a determinar quem participava ou não da Santa Ceia. E por causa disso ele foi tirado da frente da igreja. Porque não é o homem, o pastor, o padre, que tem que fazer o exame da pessoa. Quem tem que fazer o exame é a própria pessoa. Volte comigo aí no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não posso chegar para você e falar, olha, você não vai participar da ceia.
nem o pastor, ninguém pode. A única pessoa que pode dizer isso é você mesmo. É você mesmo. Por isso que antes de participar da Santa Ceia, a pessoa tem que fazer esse autoexame, para que ela não participe indignamente, para que ela não coma e beba indignamente e seja culpada da morte do Senhor Jesus. Então vamos lá, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A pessoa tem que se autoexaminar e se livrar de comer indignamente. Porque se ela comer indignamente, ela vai comer para a sua própria condenação. E qual é o motivo da pessoa participar indignamente? Ela não está discernindo o corpo do Senhor. A pessoa tem que discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Quando a pessoa olha para o pão e olha para o cálice, ela tem que ver o corpo do Senhor. Tem que discernir isto. Não pode participar como se participasse de um suco de uva, como se participasse de um pão feito na padaria. A pessoa tem que ver isso como o corpo de Cristo. Porque se ela não discernir o corpo do Senhor, ela vai ser culpada da morte de Cristo. Nós não damos a ceia para qualquer pessoa. Não damos assim. Entra um bêbado na igreja, não vai participar da ceia. A pessoa ainda não é batizada nas águas, não vai participar da ceia. Isso é lógico. Agora a pessoa já é batizada nas águas, a pessoa já conhece a palavra, a pessoa está na igreja, quem resolve se vai participar ou não é a própria pessoa. E a pessoa, para participar, tem que discernir o corpo do Senhor. Porque na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A pessoa tem que ver no cálice o sangue de Jesus, o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, o sangue salvador que purifica de todo o pecado. A pessoa tem que discernir o corpo do Senhor. Se não discernir, está participando indignamente. Se participar de qualquer maneira, está participando indignamente. Se não se autoexaminar, está participando indignamente. Mas veja, continue lendo comigo. A consequência da pessoa participar indignamente. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pessoa que participa sem preencher esses requisitos, ela vai acabar doente. Doente fisicamente e doente na fé. Vai acabar dormindo na fé. E vai acabar até morrendo na fé. A pessoa não vai crescer espiritualmente. Vai ser um cristão fraco, um cristão doente, porque não discerne o corpo do Senhor Jesus, não tem temor de participar da Santa Ceia, participa de qualquer maneira, não faz o autoexame, não tem temor no coração, e a pessoa tem que ter. O versículo 31 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esta é a razão porque você tem que se autoexaminar. Veja se você está em condições espirituais de participar desta Santa Ceia. E se você se autoexaminando, o teu coração te acusar, a tua consciência te acusar, e você sentir temor, é porque você está discernindo o corpo do Senhor. É porque você está vendo realmente o pão como corpo e o vinho como sangue. Então você tem medo de participar indignamente, isso mostra temor. E quando você diz, eu estou em culpa, em pecado, então você está se julgando a si mesmo, e esse é o segredo da absolvição. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando você mesmo se julga e percebe que está em falta, você não será julgado.
você será absolvido. Esse é o segredo do autoexame na Santa Ceia. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você está agora se auto-julgando, você está se examinando e você não será julgado por mais ninguém, porque você está se auto-julgando. O Espírito Santo está te repreendendo. Você está dizendo: eu não posso mais agir assim, eu sou um cristão, eu sou um salvo, eu tive um encontro real com o Senhor Jesus, eu não posso viver desse jeito. O Espírito Santo está te repreendendo, dizendo: não faça mais assim, mude a tua vida, corrija o teu caminho. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A pessoa escapa da condenação a que o mundo já está destinado. Se você se autoexaminar, se você deixar o Espírito Santo te repreender aí dentro, no teu coração, dizendo para você: não faça mais assim, não faça mais assim. Se você acatar a repreensão do Espírito Santo, você não vai ser condenado com o mundo. Muito bem. Esse é o ponto da Santa Ceia. Esse é o motivo porque a gente celebra esta ceia em memória do Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a hora da Santa Ceia é uma hora de relembrar, de trazer à memória tanto a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, como trazer à nossa memória os nossos pecados, se examinando a si mesmo. A Santa Ceia é a hora de lembrar, tanto o que Jesus fez por nós, como aquilo que nós fizemos de errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então você se examina, chega à conclusão que tem culpa, que tem pecado, você se julgou, o Espírito Santo te repreendeu. Muito bem, você está tendo temor e está discernindo o corpo do Senhor. Mas a ordem é esta: examine-se e assim coma. Não é para se examinar e não comer, é para se examinar e comer. Mas pastor, eu não posso participar indignamente. Lógico que não. Mas para que é a Santa Ceia? Para lembrar da morte do Senhor Jesus. E o que foi que Jesus fez ali com a sua morte na cruz do Calvário? Ele verteu o seu sangue precioso para me purificar dos meus pecados. Então tudo isso tem que ser trazido à memória. O meu pecado, que estou me lembrando agora, ele pode ser purificado pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Aí há temor, aí há salvação, aí há discernimento. Veja se você compreende isso. A Santa Ceia é uma oportunidade que o Espírito Santo te dá para você colocar a tua vida espiritual em dia, para você fazer uma reflexão, examinar-se a si mesmo e dizer: eu preciso me corrigir. A Santa Ceia é uma oportunidade divina, concedida pelo Senhor Jesus, para você colocar tua vida espiritual em dia, para você consertar aquilo que está errado. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Examine-se a si mesmo agora. Eu não sei nada a respeito da tua vida particular e quero dizer a você que também não é da minha conta. E eu não quero que você me conte aspectos da tua vida particular ou as coisas erradas que você anda fazendo, porque esse é um problema entre você e o teu Salvador. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesma. É você que tem que avaliar como é que está a tua vida espiritual. É digna ou indigna?
está certa ou está errada. E se você se julgar a si mesmo, você não vai ser condenado com o mundo. Se você se julgar agora e chegar à conclusão que é culpado, você está se julgando a si mesmo. E se você é culpado, para que serve o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Para que serve aquele sangue puro, carmesim que ele verteu? Para que serve? Serve para perdoar os teus pecados. Serve para remover a tua culpa. Serve para tirar a tua iniquidade. Porque o Evangelho diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Santa Ceia é para isso. Para você consertar tua vida. É para você colocar tua vida espiritual no altar de Deus. É para você sentir temor, sabendo que o sangue de Jesus é sagrado, que o corpo de Jesus é sagrado, e você não pode participar indignamente, você tem que participar sem pecado. E como participar sem pecado? Se o sangue de Jesus te purificar agora. Se mais uma vez o sangue de Jesus exercer na tua vida aquele poder de te transformar, de te limpar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesma. E o que diz a palavra, e assim coma. Mas você só pode comer se você tiver certeza que o teu pecado foi perdoado. E para ter a certeza que o teu pecado foi perdoado, você só pode apelar para o sangue de Jesus. A Santa Ceia é uma maravilhosa oportunidade que o Espírito Santo está te dando agora para você ficar livre de todos os seus pecados. Para você sair daqui hoje sem nenhum pecado. O Espírito Santo está te dando esta oportunidade. Quando você se julga a si mesmo, você não é condenado com o mundo. Se você se julgar a si mesmo, você não será julgado por mais ninguém. Está vendo? Esse é o trabalho do cristão. Se examinar a si mesmo, se julgar a si mesmo, se condenar a si mesmo, e aí dizer: eu sou um pecador miserável, eu preciso de Jesus. Eu preciso do sangue que Ele verteu por mim na cruz do Calvário. Eu dependo de Jesus para ser salvo. Se não for o sangue de Jesus agora, eu não poderei participar da Santa Ceia. Você volta a depender de Jesus. Você passa a ser novamente um salvo. Isto é, se você se humilhar, se você pedir perdão ao Senhor Jesus. Você que se julgou, se autoexaminou, se condenou, agora você só tem uma chance, é o sangue de Jesus. A única chance que você tem de escapar da condenação que o mundo vai sofrer, a tua única chance é apelar mais uma vez para o sangue de Jesus. Às vezes eu fico pensando como o Senhor Jesus preparou todos os recursos para nos dar uma vida espiritual vitoriosa. Primeiro Ele vem e nos salva, do jeito que nós estamos, pecadores, maldizentes, blasfemadores, e Ele vem e nos salva. Aí depois Ele cuida de nós, no dia a dia da vida cristã. Mas tudo que Ele quer que a gente mantenha na memória é o poder do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ele não quer que você seja salvo e se esqueça do que Ele fez. Ele quer que você faça isto, participe da ceia em memória dEle. Ele não quer que você fuja, Ele não quer que você se esconda.
Ele quer que você conserte a tua vida, que você se lembre da obra redentora na cruz do Calvário, que você se coloque novamente debaixo da cruz e seja banhado pelo sangue de Jesus. Ele quer mais uma vez fazer esta obra de purificação na tua vida. Se você sente que precisa pedir perdão ao Senhor Jesus, se você se julgou, se condenou e agora quer absolvição, e só existe um que absolve os culpados, eu nunca vi coisa igual. Todo mundo condena os culpados, mas Ele é o único que absolve os culpados. Ele é o único que salva os condenados, seja Barrabás ou nós mesmos. Ele é o único que perdoa aquele que tem culpa. Se você quiser o teu livramento, a tua salvação, se você quer ser digno de participar da Santa Ceia do Senhor sem nenhum pecado, então você precisa pedir perdão. Quem se humilha será exaltado. Eu não estou falando de você vir aqui na frente e contar para a igreja o teu pecado. Não. Eu estou falando de você vir aqui na frente, dobrar o teu joelho e pedir perdão ao Senhor Jesus. Crer que o sangue de Jesus te purifica deste pecado. Crer que o sangue de Jesus te transforma, porque você está trazendo à tua memória agora a obra redentora de Jesus. A tua única chance de salvação, a tua única chance de perdão é você vir aqui na frente, dobrar o teu joelho e confirmar que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Às vezes o cristão fica tão acomodado que ele pensa que já é salvo e não precisa nem pedir perdão mais. E ele se esquece da obra que Jesus fez ali na cruz. A Santa Ceia serve para isso, para mostrar ao cristão que ele continua dependendo do sangue de Jesus para ser salvo. Porque qual é o homem que não peca? Me diga, qual é a mulher que não peca? Qual é o cristão que não peca? Qual é o homem, a mulher que pode chegar numa Santa Ceia e dizer: eu sou santo e vou tomar? Não, você não é santo coisa nenhuma, você é um pecador. E quando você reconhece que é um pecador, você volta a depender do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o único que pode te purificar de todo pecado. Dobra o teu joelho aqui na frente. Não fique no teu lugar, não. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo te exaltará. Vem colocar a tua vida no altar de Deus e confessar ao Senhor Jesus os teus pecados, porque o Espírito Santo está te repreendendo agora, para que você não seja condenado com o mundo. Hoje você vai sair desta oração sem nenhum pecado. A hora que a Santa Ceia chegar na tua mão, você vai ter certeza da salvação e você vai participar do cálice, vai participar do pão. Isso, venha. Eu digo que não há cristão que não peque. Eu digo que não há cristão perfeito, não há. Apesar do nosso esforço, nós sempre falhamos. E quando a gente reconhece isso, nós estamos mostrando o temor de Deus. Quando a gente reconhece as falhas, Senhor, eu continuo culpado. Eu continuo tão culpado quanto antes. Eu continuo dependendo do sangue de Jesus para ser salvo.
Eu continuo dependendo do meu Salvador para chegar ao céu. Eu continuo dependendo da misericórdia, do amor do Senhor Jesus. É aí que você é absolvido. Abre a tua boca, peça perdão. Tudo isso é você que tem que fazer. Eu não posso te absolver, não. Nem eu, nem o Padre, nem homem nenhum pode te absolver. Somente Ele, o único que está vivo, o único que ressuscitou. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados agora. Abra a tua boca. Creia que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Oh, glória. Ori misuri kalimisia tiristola machas de luz andalai. Ei la tirimai suli candilisha lai. Tuli mi cria lai. Turistolai. Oh, glória. Que maravilha. Nós estamos vendo uma igreja vitoriosa. Uma igreja que depende do seu Salvador e Senhor. Agora eu sei que você está no caminho para o céu, porque você tem temor de Deus. Porque se você não tivesse temor, você não viria aqui na frente. Oh, glória! Se você não tivesse temor no teu coração, você não estaria de joelhos agora. Mas você está com os joelhos dobrados, porque você está discernindo o corpo do Senhor. Oh, glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus das nossas vidas, ó Deus das nossas almas, o Senhor sabe o quanto é difícil o homem e a mulher serem perfeitos. Nem o teu filho Jesus aceitou ser chamado de bom quando estava aqui na terra. Quando o jovem rico se ajoelhou diante de Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para ser salvo? Jesus disse: por que me chamas bom? Não há um só bom senão Deus. Meu Deus, a gente sente na carne um combate contra o Espírito. Nós sentimos na carne o peso do nosso pecado, das nossas falhas. E bem-aventurado o homem e a mulher que pode dobrar os joelhos e bater no peito e dizer: eu sou um pecador. Bem-aventurado o homem e a mulher que reconhece a sua culpa, mas reconhece principalmente que Jesus é o Salvador, que vê claramente o seu sangue sendo vertido na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Ó Deus, eu olho para a igreja e vejo a igreja de joelhos se humilhando diante de Ti. Porque nós não estamos aqui para dizer como os fariseus que estamos certos, que somos santos, mas estamos aqui como aquele publicano, chorando, batendo no peito, lamentando e dizendo: ó Deus, tem compaixão, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Quando teu filho Jesus nos contou aquela parábola do fariseu e do publicano, ele disse que o publicano foi justificado, mas o fariseu não. Meu Deus, esta pessoa está agindo como um pecador arrependido, veio aqui diante do teu altar, dobrou o joelho e está te pedindo perdão diretamente. Esta pessoa está chorando porque ela não quer mais ser como ela é. Ela quer mudar de vida agora. Ela quer corrigir o seu caminho. Essa pessoa quer mudar. Então, meu Deus, faz a obra agora.
a primeira obra através do Teu Espírito Santo e usando o poder do sangue de Jesus, purifica os nossos pecados, retira as nossas iniquidades, as nossas imundícies, retira as nossas maldades, apaga, Senhor, as nossas iniquidades, lava-nos agora pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, Senhor, purifica-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Oh Deus, oh Pai, corrige as nossas falhas, os defeitos da nossa personalidade, aquilo que nós fazemos que não Te agrada, aquilo, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem nos mostrado e tem nos repreendido para não fazermos mais. Senhor, dá-nos forças agora para mudar a nossa vida, o nosso caminho. Dá-nos forças agora para nos corrigirmos, porque nós não queremos ser condenados com o mundo. Nós não queremos estar no meio daqueles que dormem, no meio daqueles que estão fracos. Não, Senhor, nós queremos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Então corrige-nos agora, porque nós não queremos ser condenados com o mundo. Ah, Senhor, purifica-nos, liberta-nos, transforma-nos, corrige-nos. Ó Deus, conserta a nossa vida, dá-nos poder através do Teu Espírito Santo, porque não queremos fazer a nossa vontade, mas a Tua, Senhor. Faz a obra agora na vida de cada um de nós, porque toda a Tua igreja está prostrada. Sim, meu Deus, toda a igreja está reconhecendo que continua dependendo do único Salvador. Ah, se não fosse o sangue de Jesus, jamais seríamos salvos. Ah, Senhor, se não fosse o sangue de Jesus, jamais seríamos purificados. Completa a obra, porque nós queremos participar dignamente da Santa Ceia. O nosso coração está cheio de temor, por isso estamos Te pedindo perdão com os nossos joelhos dobrados. Sim, ó Deus, o nosso coração está cheio de temor, porque sabemos que não podemos participar indignamente desta ceia. A única maneira de ficarmos livres desta culpa é através do sangue de Jesus. Nós estamos declarando agora que Ele continua sendo e sempre será o nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos declarando aqui de joelhos que dependemos totalmente do Senhor Jesus para sermos salvos. Nós estamos confirmando que Ele é o nosso único Salvador. Oh Deus bendito, dá paz agora a este coração, dá certeza do perdão. Meu Deus, dá certeza ao coração do Teu filho e da Tua filha que o seu pecado foi apagado, que a sua culpa foi retirada. Porque se o Senhor não nos der essa certeza, ninguém aqui vai tomar Santa Ceia. Porque toda a igreja está com o joelho dobrado, reconhecendo que é pecadora. Se o Teu perdão não vier, Senhor, ninguém vai poder tomar a Santa Ceia. Nós estamos dependendo do Teu perdão total agora, da certeza do perdão agora. Oh glória! Abre a tua boca, meu amado ou minha amada, com a certeza de que o Senhor Jesus ouviu a tua oração e perdoou o teu pecado.
Ergue as tuas mãos para os céus e glorifica a Deus, porque o sangue de Jesus tem poder. Você continua acreditando que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Diga: eu estou limpo de todo o pecado. O meu pecado foi retirado. Eu pedi perdão e o sangue de Jesus me purificou. Oh, glória! Ori, Ashuri, Mishuri, Kandala, Chitala, Shai. Oh, glória! Oh, glória! Tome posse do teu perdão. Oh, glória! Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você não vai ser condenado com o mundo, não. Porque você está mostrando que é diferente do mundo. Você veio e pediu perdão, você está livre dos teus pecados. Quando aquela mulher pecadora chorou aos pés de Jesus, o que Jesus disse para ela? Mulher, estão perdoados os teus pecados. Quando aquele paralítico estava prostrado diante de Jesus, ele olhou para o homem e disse: homem paralítico, estão perdoados os teus pecados. Jesus tem poder para perdoar pecados. Você está perdoado dos teus pecados. Oh, glória! Lira, tira, tira, mas. Oh, glória! Oh, glória, que maravilha! Se levante como salvo agora. Se levante como salvo. Se levante como uma pessoa que não tem pecado. E aplaude o Senhor Jesus. E diga graças a Deus. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.